Olá! Nesta análise, a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante para entender como o nosso pensamento sobre diferentes culturas e leis evoluiu com o tempo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar uma ferramenta de um filósofo, o Hegel, a dialética. Pensa nela como se fosse um mapa, sabe? Um mapa para entender como as ideias nascem, se transformam e progridem. E esse padrão é super poderoso e, na verdade, bem simples. Tudo começa com uma ideia inicial, que a gente chama de tese. Aí surge uma ideia contrária, que desafia a primeira. É a antítese. E desse choque, desse conflito, nasce uma terceira ideia, a síntese, que é mais completa porque aprendeu com as duas anteriores. Tá, legal. Mas como é que essa estrutura toda de tese, antítese e síntese se encaixa no mundo do direito? Vamos ver como ela ajuda a gente a mapear a evolução do pensamento jurídico quando olhamos para diferentes culturas. A nossa jornada aqui começa com a tese, o direito confucionista, um sistema jurídico bem tradicional. A antítese, a ideia que se opõe a ele, é o que chamamos de orientalismo jurídico, que é aquela visão que, muitas vezes, enxergam sistemas não ocidentais como, sei lá, inferiores ou exóticos. E desse embate, o que surge? A nossa síntese, o pluralismo jurídico. Certo, então chegamos na síntese. Mas o que é, na prática, esse tal de pluralismo jurídico? O que essa nova ideia realmente significa? A essência do pluralismo jurídico é desafiar a gente a largar a ideia de que existe um sistema de leis que é superior aos outros. Em vez disso, a proposta é um mundo onde várias culturas jurídicas podem coexistir e interagir de igual para igual, sem hierarquia. Ok, a ideia é ótima no papel, com certeza. Mas como é que se chega lá? Como uma pessoa consegue, de verdade, adotar essa perspectiva pluralista na prática? Então, uma ferramenta muito poderosa para isso vem da teoria dos sistemas. É a chamada observação de segunda ordem. Tenta imaginar o seguinte: é como se a gente saísse do palco e fosse sentar na plateia para assistir a nossa própria peça. Dando esse passo para trás, a gente consegue olhar para a nossa própria cultura de fora e enxergar os nossos pressupostos, os nossos vieses, com muito mais clareza. E o mais legal é que, com essa nova perspectiva em mãos, a gente pode voltar lá para a nossa tese original, o confucionismo, e enxergar tudo com outros olhos, de um jeito bem mais rico e com muito mais nuances. Usando essa nova lente, a gente percebe que o foco ali não é só em regras ou leis escritas. A base de tudo no pensamento confucionista é o caráter moral, é a autodisciplina de cada indivíduo. É isso que sustenta a ordem social. A ideia principal é que, quando as regras do jogo falham ou entram em conflito, a solução não está em mais regras, mas sim numa bússola moral interna. E essa bússola, claro, precisa ser cultivada e fortalecida com uma autodisciplina constante. Isso mostra que existe uma progressão muito clara, sabe? A harmonia na sociedade, no mundo, ela começa de dentro para fora. Tudo se inicia com a pessoa se regulando, com a autonomia moral de cada um. E agora, vamos avançar para ver como isso tudo acaba construindo uma ponte bem surpreendente com a teoria jurídica ocidental moderna. Talvez esses dois mundos não sejam tão distantes quanto a gente imagina. Essa busca por uma base moral interna nos leva a uma comparação fascinante. Se a gente pega os conceitos de um jurista ocidental super importante, o H.L. Hart, e coloca do lado do pensamento confucionista, a gente encontra paralelos incríveis. A regra primária de Hart, que é um padrão mental interno, bate direitinho com a ideia de virtude. E a regra secundária, que é um padrão de comportamento externo, se alinha perfeitamente com a noção de propriedade, de boas maneiras. Então, o mecanismo por trás de tudo é, no fundo, muito parecido. Não importa se a gente chama de piedade e propriedade ou de regras primárias e secundárias. O que faz uma norma virar lei de verdade é a comunidade aceitar aquilo, tanto por dentro quanto por fora. Tudo isso nos leva a uma conclusão bem poderosa sobre para onde o estudo do direito e da cultura pode estar caminhando. Parece que o foco está mudando. Em vez da gente só perguntar quais são as regras, a pergunta começa a ser quais são as ações morais, as virtudes, que sustentam essas regras em diferentes culturas. É uma virada de chave fundamental. E essa ênfase toda na virtude e na moralidade interna não é só uma questão acadêmica, não. Ela levanta umas perguntas bem profundas sobre o futuro do direito num mundo cada vez mais tecnológico, o que nos leva a uma questão final, bem provocadora. Pensa só,
Se o direito, na sua essência mais profunda, depende de estados internos como a virtude, a aceitação, a autonomia moral, o que isso significa para o futuro da inteligência artificial nos nossos sistemas de justiça? Será que uma máquina consegue replicar de verdade essa dimensão tão humana? É uma pergunta que com certeza fica aí para a gente refletir.